A gente volta a falar do grave acidente que aconteceu hoje na Baixa de Quintas, aqui em Salvador. Desgovernado depois de fazer a curva perto de um poste que fica no meio da rua, o ônibus acabou atropelando um homem. Por mais de 2 horas, a vítima permaneceu debaixo do ônibus sem ser notada. O trabalho de resgate paralisou o trânsito na região, como mostra a reportagem de Diego Barros. O estrago foi grande. A frente do ônibus, a fachada de uma loja e a tubulação de água foram destruídas. Segundo testemunhas, o motorista do ônibus tentou desviar daquele poste. Conseguiu, mas infelizmente acabou batendo em outro que estava bem aqui. O impacto foi tão forte que o poste ficou completamente destruído. Os vergalhões estão expostos e o concreto ficou em pedaços. O estrago causado pelo acidente foi maior. Uma loja teve a sua fachada destruída. A fiação da região também ficou prejudicada. E uma pessoa ficou debaixo do ônibus por 2 horas. O susto é que o carro estava com o lastro lotado, o pessoal tinha muitos passageiros, mas graças a Deus ninguém se feriu. Foi muito rápido na hora. Debaixo do veículo, um homem. Ele foi atropelado e ficou inconsciente. A equipe de resgate tentava falar com ele. Parecia morto. Ele está vivo? Está vivo, sim. Ele não conseguiu falar não, mas aqui através do oxímetro ele está saturando 98. Até então, pra gente, ele está vivo, né? Bombeiros, SAMU, Polícia Militar e voluntários. Todos queriam ajudar. Gilberto trabalha na construção da via expressa e com o trator ele conseguiu suspender o ônibus. A máquina está em manutenção aqui, eu estou com o pneu furado, eu vim do jeito que eu pude, tá entendendo? Isso aqui, eu acho que alguém pode fazer por mim futuramente, eu fico emocionado até. Ontem eu passei por na 324, não pude fazer nada, e hoje eu estou aqui compensando, né, o que eu não pude fazer ontem. Depois de 2 horas, o homem atropelado foi retirado do local do acidente. Agora as equipes tentam ressuscitar o homem através do balão de oxigênio. É a tentativa de resgatar esta vida. Infelizmente, este homem foi atingido pelo ônibus na hora do acidente. A situação é complicada devido ao elemento estar debaixo do ônibus. Uma situação de resgate bastante difícil, apertada. E se não fosse a ajuda daquela máquina da construtora aí, não tinha condição de tirar ele de maneira nenhuma, só o bombeiro. O ônibus vai passar por perícia. A principal hipótese da Transalvador é de que o veículo estaria em alta velocidade, o que provocou o acidente. A alegação do motorista é que havia um poste, de fato há esse poste no local, mas há também o motorista passa aqui diversas vezes no local durante o dia e pelo estrago que ocorreu, percebe-se que houve um excesso de velocidade. Mas a perícia técnica irá se manifestar após a emissão do laudo técnico para poder a Transalvador tomar as posições concernentes ao caso. Se houve excesso de velocidade ou não, só a perícia vai informar. Porém, a pergunta que fica é o que aquele poste está fazendo no meio da rua? Se é por causa da obra da Via Expressa, que é uma obra que vai beneficiar a população, tudo bem. Porém, aquele trecho deveria ser pelo menos interditado pela Transalvador. Porque o motorista de ônibus conhece o trecho, passa por ali sempre. Mas e quem não conhece? Pode acontecer outros acidentes se aquele poste continuar no meio da rua. O homem atropelado não teve a identidade revelada. Ele está internado no HGE em estado grave. E o dia foi mesmo de acidentes de trânsito em Salvador. Nossas equipes de reportagem registraram 3. Em um deles, o motociclista morreu. O acidente foi no trecho que liga a Avenida ACM à região do Retiro. A moto atingiu o fundo do caminhão-baú que estava parado na via devido a uma falha mecânica. O impacto foi tão forte que amassou o compartimento de carga do veículo. O motoboy Edilton Gonçalves dos Santos, de 36 anos, morreu na hora. Ainda abalado, o motorista do caminhão explicou o que aconteceu. O carro interrompeu, aí eu dei uma parada, levantei para poder ver o que era. Resolvi, tinha colocado o triângulo lá embaixo. Quando eu ia saindo, que fui tirar o triângulo, né, que funcionou o carro, quando eu fui tirar o triângulo, só vi a porrada do outro lado. No local do acidente estavam o capacete e a mochila do motoboy. O baú da moto também foi danificado. Uma equipe do Salvar foi acionada, mas nada pôde fazer. Este amigo da vítima ficou revoltado. Isso é uma falta de respeito, um cara parar um caminhão desse aí, rapaz, e o caminhão quebrou, tem que ir para direita.
Outro acidente, também na tarde de hoje, deixou pelo menos 4 pessoas feridas na Avenida Vasco da Gama, em Salvador. O caminhão da coleta de lixo bateu neste carro, subiu a calçada e chegou a quebrar o muro de pedra. O acidente poderia ter sido pior porque o caminhão foi parar a poucos metros do ponto de ônibus. Uma pessoa que estava na parada foi atingida. Além dela, o motorista do caminhão e 2 agentes de limpeza precisaram ser atendidos por equipes do SAMU. Todos foram levados para o Hospital Geral do Estado. O condutor do carro de passeio que se envolveu no acidente disse que o caminhão de lixo estava sem controle. Em alta velocidade, não conseguiu parar e tentou passar entre o meu veículo e o ônibus que estava parando antes da sinaleira vermelha. Em outro ponto da capital, na Avenida Suburbana, próximo ao Lobato, este carro subiu meio-fio e capotou depois que o motorista perdeu o controle da direção. Ele disse que foi fechado por outro veículo. O condutor e o carona escaparam ilesos. Parte da via precisou ser interditada até a retirada do carro. Por causa disso, o trânsito ficou lento na região. Agora a gente muda de assunto e fala de futebol. Depois da folga de Réveillon, os jogadores do Vitória voltaram aos treinos hoje. O elenco foi oficialmente apresentado ao técnico Caio Júnior e já começou as atividades físicas. Por enquanto, o grupo ainda é pequeno. A diretoria rubro-negra mantém a cautela nas negociações. O técnico Caio Júnior também perdeu o volante Michel e o lateral Nino. Os dois se machucaram e ficam pelo menos uma semana em tratamento. Hoje, o clube anunciou a contratação do atacante William Henrique, de 20 anos, que estava no Grêmio Barueri. É o segundo reforço do time para o ataque. Antes dele, Lúcio Maranhão já havia chegado à toca. Com menos de 20 dias para preparar a equipe até a estreia na Copa do Nordeste, o treinador rubro-negro já sabe como vai compensar a curta pré-temporada. Eu tenho um entrosamento muito grande com o meu preparador físico, o Sullivan. Então a gente intercala muito os treinamentos. Então, a partir de segunda-feira, por exemplo, nós vamos ter 2 semanas completas em que nós vamos intercalar muito a parte física com a técnica e tática. E aí vamos ter uma equipe, com certeza, no dia 20 para começar a competição. No Bahia, a temporada 2013 só começou hoje. 24 atletas se apresentaram no Fazendão, incluindo os novos reforços. A diretoria do clube não descarta outras contratações antes da estreia na Copa do Nordeste no próximo dia 19. Dos 26 jogadores esperados para a reapresentação, apenas 2 não compareceram para os exames médicos e testes físicos. O goleiro Douglas, um dos recém-contratados, e o zagueiro Tite. Segundo a assessoria, eles chegam ainda nesta quinta-feira no Fazendão. Na coletiva, o gestor de futebol, Paulo Angione, informou que Rafael Gladiador vai ser emprestado para um time dos Estados Unidos. E disse ainda que Cláudio Pitbull está fora do início da temporada por conta de uma lesão no joelho. Em função desses desfalques no ataque, o Bahia deve voltar a contratar para a temporada 2013. Nós estamos olhando o mercado e acredito que a gente possa vir a ter uma solução para esse espaço que realmente é necessário para que, se por acaso a gente tenha alguma ausência, o gol não nos falte. A Joane falou ainda do novo atacante contratado, Rogério Conceição Rosário, de 25 anos, que vem emprestado pelo Atlético Paranaense. É um jogador que a gente acredita. Obviamente que teremos que ter um pouco mais de paciência, que é um jogador também num processo de formação, com 20 anos, mas a gente acredita bastante. Durante a apresentação da equipe, muita expectativa em cima do zagueiro Briner, de 25 anos, que chega ao Bahia por empréstimo do Botafogo do Rio de Janeiro e fica até dezembro. O pessoal do grupo me recebeu muito bem, me recebeu de braços abertos, não só o grupo, mas todo o staff do clube. Então, para mim, a estrutura me impressionou. Tenho certeza que nessa temporada de 2013, com esse grupo que me recebeu de braços abertos, nós vamos fazer uma boa campanha. O Bahia Record termina aqui. Agora você acompanha o horário político. Daqui a 5 minutos tem o Jornal da Record. Uma boa noite e até amanhã.